Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa pela TV Canção Nova. Pergunte e responderemos. Este programa é para responder as suas perguntas, ok? E você pode mandá-las de várias maneiras para nós. Temos aí o facebook.com/Pergunte e Responderemos, CN no final, CN de Canção Nova. Você pode usar também o telefone 12 31 86 2600, que hoje também está no WhatsApp. Pode usar também o e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. E temos também o Instagram, @pergunte e responderemos. Então tem muito jeito de você mandar sua pergunta. Mande a pergunta de maneira assim bem sucinta, para que possa facilitar aqui a gente responder e poder responder o maior número de perguntas possíveis, ok? Muito bem, convido a vocês que estão aqui, vocês de casa, para nós rezarmos uma Ave Maria, a Virgem Santíssima, pedindo a graça e a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, um abraço a vocês que estão aqui, o casal de Anápolis, Goiás e Cachoeira Paulista. Bem-vindos ao nosso programa, aqui no nosso estúdio Santa Clara. E eu quero começar o programa mostrando aqui esse devocionário a Santa Edovirges, não é? Uma grande santa da igreja, que muitas devoções as pessoas têm em relação a ela. Era uma senhora, vamos dizer assim, que tinha muitos bens, usou todos para o bem dos pobres, né? E se santificou, declarada santa na igreja. Como são muitos os devotos de Santa Edovirges, aqui um devocionário que a Canção Nova preparou, né? Falando um pouco da vida dela, o nascimento, a infância, né? A vida dela no mosteiro, depois também a sua santidade, os seus milagres, né? Tem aqui uma novena para Santa Edovirges, ladainha para Santa Edovirges e oração a Santa Edovirges. O dia dela é dia 16 de outubro, está chegando aí, ok? Então os devotos dela têm aqui um devocionário para você poder usar. Muito bem, vamos aqui começar a responder então as perguntas que já chegaram. Primeiro, as perguntas que chegaram pelo Facebook, pelo Instagram, pelo telefone. E no segundo bloco a gente vai responder as perguntas que chegaram por e-mail. Vão aparecer aqui nesse plasma que está do meu lado. Muito bem, primeira pergunta é da Cláudia Helena. Ela diz: sou estudiosa de astrologia e não me sinto adorando crenças opostas à qual fui batizada, sendo para mim uma conjugação entre conhecimento de universo e personalidade antropológica. Nessa situação, estou em pecado. Bom, Cláudio, o que é pecado com relação à astrologia? Pecado em relação à astrologia, de onde que vem a astrologia? A astrologia vem daquela crença lá da Babilônia, de antes de Cristo, que por falta de conhecimentos científicos, os babilônios achavam que os astros eram deuses, né? Então colocavam o nome de deuses, Saturno, Urano, Mercúrio, são tudo nome de deuses. Achavam que eram elementos vivos que interferiam aqui no nascimento das pessoas, né? Aí vem até a questão do horóscopo. Isso tudo é fantasia. Isso tudo vamos dizer assim, fantasia, né? Superstição. Então, o pecado, para quem quer seguir a astrologia, significa você acreditar que os astros determinam o futuro de uma pessoa. Isso é um absurdo. Cada um de nós é livre, cada um de nós tem um livre-arbítrio, né? Se Santo Agostinho, já lá no século IV, condenava tremendamente a astrologia, né? Ele dizia, se os astros definissem pelo nascimento da pessoa o que ela vai ser, o horóscopo, então, por exemplo, os gêmeos teriam o mesmo destino, e não tem. Os gêmeos são completamente diferentes, né? Então, não tem nada a ver, ok? Se a pessoa estuda os astros cientificamente,
como um ser inanimado. A Lua é uma pedra, né? O Mercúrio, Vênus, com ácidos formados por elementos sólidos e elementos gasosos. Se você estuda isso com ciência, não tem problema nenhum. Agora, se você coloca uma crença mística religiosa em cima disso, aí sim existe pecado. Aí você está ferindo o primeiro mandamento da lei de Deus, ok? E há uma condenação bem clara no catecismo da igreja, quando fala do primeiro mandamento da lei de Deus, né? De não querer buscar conhecimento e poder usando essas coisas, ok? Tiago Amorim, quando confessa um pecado de forma genérica, sem grandes detalhes, o pecado é perdoado? Tiago, o pecado deve ser confessado de maneira mais clara possível, principalmente se for pecado grave, ok? O catecismo da igreja fala assim, quando a pessoa começa um pecado grave, ela tem que dizer, inclusive, quantas vezes cometeu o pecado. Por exemplo, vamos supor aqui um pecado grave, uma pessoa que caiu no adultério. Quantas vezes? Uma vez? 2 vezes? Tem que quantificar o pecado, se ele for pecado grave. Isso está no catecismo da igreja. Agora, os pecados veniais, não. Entende? Os pecados pequenos, não, mas eles devem ser confessados também. O catecismo fala bem claro. Não é? O essencial na confissão são os pecados graves, mortais. Ok? Inclusive quantificados. Agora, os pecados veniais devem também ser confessados. O importante, gente, é na confissão ser o mais claro possível. Eu gosto de fazer uma comparação. Quando você vai tomar banho, você se esfrega inteirinho, não é verdade? Inclusive aquelas partes mais escondidas do corpo, é ali que você passa mais sabão, é ou não é? Eu não vou detalhar aqui como é que é, mas por quê? Porque é ali que junta mais sujeira. Você está entendendo? Então a nossa alma também tem os seus labirintos, onde o pecado se esconde. Abra para que o sangue de Cristo desça e lave tudo. Quanto mais transparente for a nossa confissão, mais efeito vai ter o perdão do pecado sobre nós. Não tenha medo do sacerdote. O sacerdote está careca de escutar tudo o que é pecado. Não pense que você vai ser o primeiro a contar um pecado grave para o padre. Não vai ser, não. O padre está careca de escutar de tudo. Pode ficar sossegado. Padre, roubei, matei, prostituí, adulterei, masturbei, conta tudo. Não tenha medo. O importante não é o padre que está ali, o importante é Jesus Cristo que está no padre te perdoando. Você pode enganar o padre, mas não engana Jesus Cristo. Né? Eu me lembro que tinha um pregador lá na minha cidade que dizia que ele foi confessar e falou para o padre, padre, eu roubei uma corda. Ah, é, meu filho? Está arrependido? Estou. Então devolve a corda para o dono e está perdoado. Tudo bem? Mais nada? Ai, padre, a corda está amarrada num burro. Aí veio o burro junto. Ah, é? Então devolva o burro. Tá? E aí, tudo bem? Ai, padre, é o seguinte, atrás do burro tinha uma carroça. E a carroça estava cheia de milho. E o cara vai falar para o padre que roubou uma corda. Entendeu? Aí isso é que não pode. Você engana o padre, mas não engana Jesus Cristo. Aí você está cometendo um sacrilégio. Um outro pecado grave. O que é sacrilégio? É você abusar do sacramento. Entende? Pessoa que profana a Eucaristia. Pessoa que profana a confissão. É um sacrilégio. Então não faça, é melhor não confessar do que você querer esconder alguma coisa. Porque você está cometendo um outro pecado. Aí você não sai perdoado. E a confissão, gente, é a coisa mais maravilhosa que existe. Não sei se vocês já repararam, foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição. Ele apareceu de noite no cenáculo e falou para os apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por que Jesus fez isso no dia da ressurreição? Porque ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. João Batista não disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, meus irmãos, não veio ao mundo para outra coisa. Cristo não veio ao mundo para curar todo mundo, para acabar com toda a doença, não. Ele foi embora, a doença continuou, a fome continuou, tudo continuou. Mas uma coisa ele tirou, o pecado do mundo. Para quem quiser. Ele deixou aí o sacramento da confissão.
Se você quiser que Jesus tire o seu pecado, Ele tira, porque Ele derramou o seu sangue para isso. É a coisa mais maravilhosa que tem. É onde o amor de Deus mais se revela para nós. Entenderam? Não perca a oportunidade de confessar. E de confessar bem. Tudo que você confessar e for perdoado, quando você, depois da morte, encontrar no tribunal de Jesus Cristo, não vai aparecer mais. Olha que bonito. O Papa João Paulo II dizia que a confissão é um juízo particular adiantado. Tudo que você confessou aqui foi perdoado, acabou. Deus não vai mais questionar você, nem no juízo particular, nem no juízo final. Que beleza a nossa fé, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Joana, aqui é a pergunta da Flora de Itajubá, Minas Gerais. Somos dotados do livre-arbítrio? Sim. Tais quais os anjos que se rebelaram contra Deus? Sim. Após a segunda vinda de Cristo, seria possível uma nova rebelião ou já não seremos detentores dessa liberdade? Não. Depois da vinda de Cristo, nós vamos ter nossa liberdade, mas nós já fizemos uma opção definitiva por Jesus Cristo. Ninguém mais vai se rebelar contra ele. Inclusive, o nosso catecismo fala que mesmo as almas que estão no purgatório não podem mais pecar. Por quê? Porque ali eles já fizeram uma opção definitiva por Deus, não volta mais atrás, ok? A gente pode voltar atrás até a hora da morte. Depois da morte a gente não muda mais, cristaliza a nossa posição, ou por Deus ou contra Deus, é o catecismo diz, certo? Então, você fala o livre-arbítrio dos anjos, existe também. Os anjos receberam o livre-arbítrio, alguns se rebelaram contra Deus, outros não. Só que como o anjo tem uma inteligência perfeita, humanamente, angelicamente falando, ele toma uma decisão e não volta mais atrás. Os demônios não podem se converter mais, porque a decisão dele é definitiva, é irreversível, irrevogável a decisão deles. Eu tenho um livro sobre os anjos, deixa eu ver se está aqui, ó. A produção deixou aqui. Os anjos. Aqui ensina São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Alberto Magno, os grandes doutores da igreja ensinam o que são os anjos, né? Como é que eles agem, o que eles podem fazer, o que não podem, tá certo? É um estudo daquilo que eles chamam de angelologia, ou angeologia, né? Muito bem, Joana Freitas, a obra do escritor britânico G.K. Chesterton está de acordo com a fé católica? Sim. O Chesterton, né, era um cristão, né? Então, os livros dele têm uma reflexão muito boa, embora ele militasse no anglicanismo, né? E a obra de Tolkien é adequada a ser categorizada como literatura católica? É bonito, eu penso que sim. Não vejo assim uma contradição. Claro que não é como você está lendo a Bíblia, como você está lendo um catecismo, né? Um livro desses autores clássicos, eles têm verdades fundamentais boas, né? Mas você não pode acreditar objetivamente como você acredita na Bíblia, no catecismo da igreja, ok? Arimateia Pinto, qual o significado do momento na missa em que o sacerdote coloca um fragmento da hóstia já consagrada dentro do cálice? O padre parte a hóstia, pega um pedacinho da hóstia, quebra e coloca no cálice. O que significa aquilo? Aquilo tem o seguinte significado. Antigamente, no começo da história da igreja, que havia poucos padres, então a missa era celebrada, depois os diáconos levavam a Eucaristia para vários lugares, né? Com o tempo, foi aumentando o número de sacerdotes, e não foi mais necessário isso. Hoje, no máximo, o ministro da Eucaristia leva uma hóstia para um doente, ou leva no hospital, mas antigamente levava para as capelas todas. Como essa necessidade deixou de existir, a igreja guardou essa lembrança. Quando põe um pedacinho de pão ali, no vinho, significa duas coisas. Primeiro, a unidade da igreja, né? A igreja que mandava a hóstia para todos os lugares, um sinal de unidade, né? A igreja guardou
esse sinal, esse símbolo, nesse pedacinho da hóstia que o padre coloca ali. Basicamente, essa unidade da igreja, que é formada na Eucaristia. Que a Eucaristia é o centro, né, da nossa fé. Eu quero aproveitar para colocar uma outra explicação aqui, que eu não sei se as pessoas sabem. Quando o padre ele prepara o cálice, ele coloca o vinho, depois ele põe uma gotinha de água. Por que põe só uma gota de água? O que significa aquela gota de água no vinho? Aquela gota de água no vinho significa a nossa humanidade ligada à divindade de Cristo. E olha que bonito. Aquela gota de água, ela se dissolve no vinho. Então ela se torna vinho. Certo? Não fica aquela gota sozinha andando. Não, ela se dissolve. Então significa o quê? Isso é muito bonito. Significa que na missa, no cálice do Cristo, toda a nossa vida, os nossos sofrimentos, nós juntamos ao sofrimento de Cristo no cálice para ser oferecido ao Pai. Né? Por isso que tem uma oração eucarística, eu acho que é a oração eucarística número 5, que ela fala assim, né, é uma hora que o povo responde isso: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. O que é isso, perfeita oferenda? Eu ofereço o meu sacrifício junto com o sacrifício do Cristo ao Pai. Dentro daquilo que São Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo fala assim: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, na hora da missa, aquela gotinha de água que é colocada ali, você deve colocar naquele momento, que o sacerdote põe aquela gotinha de água no vinho, você deve colocar ali todos os seus sofrimentos, suas doenças, suas dores, suas dívidas, sua luta, seu trabalho. Junte, entendeu? E você está ajudando Cristo a salvar o mundo. Isso é maravilhoso. É todo o sentido litúrgico da Eucaristia. Ok? Muito bem. Sobretudo as pessoas que vão passando dos 60 anos, né, aumentam as dores, né? Eu tinha um amigo que eu perguntava: tudo bem, Salso? Ele dizia: professor, tirando as dores e os pecados. As dores e os pecados. É isso mesmo, né? Ofereça essas dores aí, no cálice do sangue do Senhor. Liliane Silva. Segundo as informações que temos no Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Qual seria a descendência da esposa de Caim? Ninguém sabe nada quem é a esposa de Caim. Caim matou Abel e casou com uma mulher. Agora, vejam bem, o que eu quero explicar é o seguinte: não tentem entender isso pela Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, nem de etnia. O autor sagrado que escreveu o Gênesis e que ele fala, né, do casamento de Caim, ele não está preocupado com quem Caim se casou. Porque entenda agora uma coisa muito importante. Deixa eu tomar um pouco d'água, que eu já estou com a garganta arranhando. O autor sagrado, que a gente chama de hagiógrafo, quando ele escreveu sobre a história de Caim, ele não estava lá no tempo de Caim, no tempo de Adão e Eva, que de repente pode ser há 1 milhão de anos atrás. Não sei, a ciência talvez diga quando é que o homem surgiu na face da terra. O autor sagrado escreveu essa história de Caim mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Talvez ali na corte de Salomão, na corte do rei Davi, onde já havia os escribas, os sacerdotes que escreviam. Então, ele contou uma história, mas que tem um fundo de verdade religiosa. Tanto assim que ele fala que o Caim era lavrador e o Abel era pastor. Olha, lá no tempo de Adão e Eva, real, de Caim, não tinha pastor nem lavrador. Não existia isso ainda. Isso vai acontecer aqui, no tempo dos judeus. Então você percebe que o autor sagrado está falando de um Caim aqui do tempo dele. E no tempo dele já tinha muita gente para esse Caim dele poder se casar. Então, o importante na Bíblia é o seguinte: não olhe a Bíblia como um livro de história, nem de ciência, nem de etnologia, de raças. Só tire da Bíblia o conceito religioso. Mais nada. Eu tenho uma coleção de pequenos livros que vocês estão vendo aqui, que são muitos livros, já deve ter mais de uns 20, que eu vou explicando essas coisas, tipo essas perguntas que as pessoas colocam aqui. E eu escrevi um livrinho que talvez ajude muito, como ler e entender a Bíblia. Não é fácil entender o Antigo Testamento. Como entender
que é um gênero literário? O que é uma parábola? O que é um midrash? O que é um apocalipse? O que é um conto? Entende? O que é uma epopeia? Como entender, como interpretar, né? E esse outro, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Como é que você vai entender aquelas 10 pragas do Egito? Aquele mar vermelho que abriu, o Rio Jordão que abriu para o povo passar. Como entender isso? Aquela mulher do Ló que virou uma estátua de sal. Aconteceu, não aconteceu? Entende? Então, é preciso a gente estudar um pouco, né? E, aliás, nós estamos aí no meio da Bíblia, né? É muito oportuno para isso. E eu quero até aproveitar e mostrar o seguinte. Eu tenho aqui uma coleção, é gravado em CD, né? Um curso bíblico, onde é um curso de 100 horas. 100 horas. São 10 CDs dentro dessa caixinha aqui. Aqui ela está vazia. Onde eu explico do Gênesis ao Apocalipse. Esses 2 livros, o Gênesis e o Apocalipse, que são os livros maiores, eu gastei mais de 1 hora em cada um deles, tranquilamente. Porque eu fui detalhando cada um dos 72 livros da Bíblia. É uma oportunidade que a gente tem de estudar um pouco de curso bíblico. E que material eu usei para gravar isso daí? Eu quero aqui explicar. Existem duas coleções que explicam a Bíblia inteira, muito boa. Uma coleção se chama Comentário Bíblico, que é da Edições Loyola, são 3 volumes, dá mais ou menos umas 1.500 páginas. Ele explica do Gênesis ao Apocalipse. E eu trouxe da Universidade de Navarra, na Espanha, do Opus Dei, um livro também de umas 1.500 páginas, que se chama Comentários Bíblicos, que então, usando essas 2 fontes, uma em espanhol, outra em português, eu fiz esse curso bíblico. É a coisa mais ilustrativa que eu já li sobre a Bíblia, de gente que tem profundo estudo bíblico, biblistas da maior qualidade. Muito bem, Thales José, existe algum relato bíblico ou histórico que nos permita concluir com qual idade Maria faleceu? Olha, a Bíblia não fala isso, né? Há uma revelação, se não me engano, da beata Ana Catarina Emmerich, que ela diz que Nossa Senhora teria morrido mais ou menos com 63 anos. Mas a igreja não confirma isso exatamente, né? O que a gente sabe é que quando Nossa Senhora ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo, ela devia ter mais ou menos uns 16 anos. Com mais 33 anos foi quando Jesus morreu, então 16 mais 33, se você for maior, 16 mais 33, você vai encontrar aí 49. Pode ser que Nossa Senhora tenha vivido aí mais, né, uns, não sei, 16 anos, 13 anos, mas a gente não sabe exatamente, né, quanto tempo foi. Eu li um livro escrito por um padre americano, The Bread of Eternal Life, O Pão da Vida Eterna, um livro em inglês. Ele fala que Nossa Senhora deve ter morrido por volta dos 70 anos, mas não é também uma coisa garantida, né? André Moraes, bandas seculares são permitidas em festas religiosas, assim como bebidas alcoólicas? Qual a posição da igreja a respeito disso? Olha, gente, eu nunca li um documento da igreja que explica essas coisas, sinceramente. Agora, isso é bom senso. Eu acho que pode trazer até uma banda secular, desde que uma música que cante músicas decentes, não é? Claro, não vai cantar dentro da igreja, mas se é na praça pública, porque as cidades pequenas que fazem as festas dos padroeiros, normalmente na praça, uma banda. Se é uma banda que toca música popular, mas música boa, música que tem uma letra boa, não tem nada de indecente, não tem nada de sujo, tudo bem. Eu acho que a gente não pode também, porque é festa religiosa, só vai ter música religiosa. Eu penso que não. Tem música, né, popular bonita. A noite do meu bem, quem que não gosta, né? Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Quem que não gosta disso, não é verdade? Não tem nada demais. Agora, não vai colocar uma música pornográfica aí. Não vai colocar um rockão metálico, heavy metal. Então, não tem cabimento. Essas coisas são questão de bom senso. Bebida alcoólica, questão de bom senso. Você vai colocar bebida alcoólica ali, na festa da igreja, as pessoas vão se embriagar, vão brigar, a culpa vai ficar com quem? Com a igreja. Então não convém. O que meu velho pai dizia, prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém.
né? Depois que aconteceu, aí não tem mais como... Aí depois a gente fica, né, com uma cara de tacho, como dizia minha mãe, né? Então, prevenir é melhor do que remediar. Ângela Paulo, como devo proceder quando uma pessoa de outra religião ofende Nossa Senhora? Você deve pedir a ela respeito. Tudo bem, você não acredita que Nossa Senhora é mãe de Deus, mas você tem que acreditar que ela é mãe de Jesus, porque está escrito na Bíblia. Você não pode negar, né? Negar que é mãe de Deus, você pode negar, mas você não pode negar que é mãe de Deus. Se é mãe de Jesus, você está blasfemando de ofender a mãe de Jesus. Diga isso para essa pessoa. E outra coisa, respeite a minha fé. Você não acredita? Tudo bem, eu aceito que você não, mas respeite a minha fé. Eu acho que é só isso, entendeu? Não precisa mais nada. Bom, Valmir Andrade, existe alguma relação entre os evangelhos apócrifos e os sinóticos? Quais parâmetros foram empregados para a definição de que foram não inspirados por Deus? Bom, o que são os evangelhos apócrifos, o que são os evangelhos sinóticos? Sinóticos são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico por quê? Porque eles sintetizaram a vida de Cristo, os sinóticos. Apócrifos são aqueles, meu Deus, mais de 100 livros que a igreja não deixou entrar na Bíblia, né? Eu tenho aqui nessa coleção que eu escrevi para a Escola da Fé, 3 livros, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Aqui neste volume sobre a Sagrada Escritura, que é um curso bíblico muito resumido, né? Este daqui, eu coloco aqui a relação dos livros apócrifos. Alguns, não todos. Olha, e só aqui, eu já coloco mais de... Dá um close aqui. Só aqui eu já coloco mais de 60 livros apócrifos. Ou seja, o que são esses livros? São livros que a igreja não deixou entrar na Bíblia. Por quê? Porque ou tinha fantasia, ou tinha heresia. Então, vocês terem ideia, sabe quantos evangelhos a igreja não deixou entrar na Bíblia? Cerca de 100 evangelhos. A igreja só deixou 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui está a importância de você acreditar na igreja. Quem não acredita na infalibilidade da igreja, não devia ler a Bíblia. Porque é a igreja católica que garante que isso aqui é palavra de Deus. Ninguém mais. Por que os 100 e tantos apócrifos não entraram aqui? Porque a igreja católica disse não é inspirado pelo Espírito Santo. O que está aqui é a igreja católica. Então, todo mundo que tem a palavra de Deus como inspirada, é porque a igreja católica fez esse crime. Repare que ninguém teve a coragem de pegar mais de 100 desses apócrifos, pegar um deles e reintroduzir na Bíblia. Ninguém. O que a reforma protestante de Lutero fez foi retirar 6 livros daqui, mas não reintroduziram nenhum. Tiraram Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiastes, Baruque, Esther, Judite, não sei o quê, mas não recolocaram aqui nenhum que a igreja tinha tirado. Ou seja, é a crença de que a igreja tem realmente a infalibilidade para discernir quais são os livros chamados canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já, e é rapidinho, você vai ver que não vai demorar nem 3 minutos, espere aí. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você viu aí como é rápido o intervalo, né? Não tem propaganda, não tem comerciais, então é uma televisão que fica 24 horas no ar, dependendo da sua ajuda. E que beleza, gente, esse mês de agosto a campanha fechou 100%. O que significa isso? Todas as contas do mês da Canção Nova foram pagas em dia. E quanto é que dá isso? 20 a 25 milhões de reais por mês. Porque é rádio, TV, internet, as casas de emissão, caríssimo preço dos satélites, Embratel. A Canção Nova tem mais de 500 retransmissores. Tem geradoras da televisão em Belo Horizonte, Brasília, Aracaju. Não é brincadeira manter um sistema desse, é caríssimo. Vocês que estão aqui, estão vendo aqui, tem 3 máquinas imensas de gravação, com 3 homens trabalhando aqui. Sabe quantas pessoas trabalham para que um programa desse vá para o ar? Tem pelo menos 15 pessoas trabalhando. Aqui vocês estão vendo 5.
está ali a Daniela, mais 3 aqui, 4. O produtor saiu, o diretor saiu daqui, o Rafael foi lá para a ilha de comunicação. Tem gente cuidando de transporte, gente cuidando esse dia eu levantei, são cerca de 15 pessoas trabalhando para que um programa desse chegue até você. Todo esse povo não vive de ar, né? Não vive de vento, né? Tem que receber, tá certo? Mas é esse milagre que acontece aqui, né? Todo mês. Eu quero mostrar a você essa miniatura aqui, né? Do Santuário do Pai das Misericórdias. A Canção Nova fez isso daqui, sabe por quê? Para deixar uma lembrança dela, um pedacinho da Canção Nova na sua casa. Para quem? Para quem, está aqui escrito, né, nessa informação aqui, se alguém se torna um sócio evangelizador pelo cartão de crédito ou pelo débito automático, você recebe uma lembrancinha da Canção Nova, bem singela. É como se fosse um pedacinho da Canção Nova dentro da sua casa, né? E atrás tem a oração, né, do Pai das Misericórdias e a oração de Nossa Senhora da Piedade, a Pietá, que tem dentro, né, do Santuário do Pai das Misericórdias. Está aí, é uma lembrancinha significativa. Claro que não tem valor material quase nenhum, mas tem um valor simbólico muito grande para nós. Bem, antes de atender as perguntas aqui, rapidamente eu quero mostrar alguns livros, porque dizia, né, Monteiro Lobato, né, um país se faz com homens e livros, pessoas e livros, né? Livro é muito importante na vida da gente. Sabe, a gente me lembra, Santa Edith Stein era uma judia, pagã, não acreditava em nada. Uma noite caiu na mão dela o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela leu o livro da vida de Santa Teresa na noite inteira. Acabou de ler o livro e disse, eu quero ser batizada. Era uma intelectual alemã das universidades, foi batizada, se tornou carmelita, descalça, e morreu no campo de concentração em Auschwitz, porque leu o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Que beleza! Santo Inácio de Loyola era um soldado, né, espanhol, foi ferido na batalha de Pamplona, né, foi para o hospital, no hospital ele queria que desse livro daqueles cavaleiros antigos, né, lá da Idade Média, não tinha. Disseram, olha, só tem um livro aqui da vida de Jesus e da vida de São Francisco de Assis, me traga. E ele leu e saiu dali convertido. Se tornou o grande Santo Inácio de Loyola. Então, os bons livros ajudam muito a nossa fé, nossa espiritualidade, entende? Por isso que, né, a gente trabalha com muitos livros aqui na Canção Nova. Eu quero mostrar Socorro de Deus para as aflições da alma. Quem é que não tem aflições na alma, né? Quem é que não passa uma noite aí, insônia, preocupado com alguma coisa? Aqui são textos bíblicos que ajudam a gente a reforçar a nossa fé em Deus. Eu gosto de mostrar muito um livro, não sei se ele tem aqui também, se está aqui agora, eu acho que não, chama-se O Breviário da Confiança, escrito por um padre chamado Monsenhor Ascânio Brandão, um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, chama-se Breviário da Confiança. É um padre que já morreu faz tempo, mas é uma beleza. Quero mostrar aqui um livro, né, sobre a Virgem Maria, a mulher do Apocalipse. Esse livro, você quer conhecer quais são os dogmas sobre Nossa Senhora, né? Maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição, Assunção ao céu, e as devoções, Maria Medianeira de todas as graças, enfim, Maria Mãe da Igreja, Maria. Esse livro ajuda a gente a compreender bem, tá? Quem quiser, por exemplo, conhecer a liturgia com mais profundidade, especialmente a Santa Missa, né, para entender e celebrar a liturgia. Então, aqui na Canção Nova, você tem livros de tudo que é assunto da nossa fé. Agora, é preciso a gente aprofundar nisso. Estamos, por exemplo, no meio da Bíblia, né? Eu já mostrei aqui, mostro de novo, esse livro é um pequeno curso bíblico, a Sacada da Escritura. Como entender a Bíblia, como ler a Bíblia, o que são os livros apócrifos, o que são os gêneros literários. Sabe, gente, nós católicos temos que aprofundar um pouco mais, porque senão a gente fica aí, sabe, à mercê de passar vergonha diante dos outros. Os protestantes estudam, acreditam na fé deles, estudam, e nós católicos às vezes ficamos aí sem saber dar resposta para as coisas. Ó, São Pedro diz lá na primeira carta dele, né, capítulo 3, no versículo 15, São Pedro fala, estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da sua fé. Qual é a razão da sua fé? Por que você confessa, comunga, vai à missa, reza o terço, acredita, né,
tem imagem na sua casa, qual é a razão da sua fé? Vamos aqui, Luiz Alencastro. Existem relatos de que alguns santos tinham revelações de realidades espirituais, como purgatório e de almas. Seu espírito não possui matéria, de que forma podiam vê-los? Ô Luiz, exatamente, os santos tiveram revelações espirituais, sim. Deus faz com que a pessoa para quem Ele quer que tenha a revelação, a pessoa tenha uma visão daquilo. Então, por exemplo, quando aparece Elias e Moisés, lá no Monte da Transfiguração de Jesus. Por que os apóstolos viram que era Elias e Moisés e escreveram depois no Evangelho? Porque eles viram uma figura, entende? Uma figura que pode se materializar na mente ou pode se materializar no próprio espaço. Aí é Deus que pode realizar isso. Anjo é espiritual, anjo não tem corpo. Mas como é que Nossa Senhora viu o anjo dizer para ela, ave cheia de graça, o Senhor é convosco? O anjo, ele assume uma forma humana para que a pessoa possa receber a revelação dele. Para Deus nada é impossível, entendeu? Para nós isso é impossível, para Deus não. Quantas e quantas revelações de anjos, pessoas que viram. Por que representa o anjo com asa? Porque alguém viu um anjo representado com asa em alguma revelação. Isso pode acontecer sim. O demônio também. Os santos tiveram também revelações de demônio e viram muitas vezes o horror que é o demônio. Bom, é Deus que permite certas revelações para comunicar alguma mensagem, entendeu? Isso é possível. Jaciara Rosário, como devo agir quando o marido decide não ir à igreja e critica a esposa por fazê-lo? Estaria sendo o esposo uma tentação para tirar a mulher do caminho de Deus? Olha, eu quero, antes de responder essa pergunta aqui objetivamente, eu quero voltar um pouco atrás. Por que a gente casa com uma pessoa que não acredita em Deus se a gente acredita em Deus? Tudo tem que começar no namoro. Eu jamais me casaria com uma mulher que não acreditasse em Deus, que não fosse católica como eu. Foi a primeira pergunta que eu fiz para minha namorada, com quem eu me casei. Você é católico? Sou da Legião de Maria. Digo, ótimo, 1-0. Você vai na igreja? Vou, reza o terço, reza, a gente rezava o terço junto. Por que acontece essas coisas? Porque, infelizmente, a gente casa sem cobrar esse mínimo de coisas. Agora, se o seu marido te critica porque vai à igreja, não quer ir com você, eu penso que São Paulo, o Eclesiastes sofre as demoras de Deus. Vai, tampa os ouvidos, deixa ele reclamar, deixa ele criticar. Um dia ele vai entender. Reze por ele, não brigue com ele por causa disso, não brigue. Ofereça a Deus essa dor de você ver a sua fé ser rejeitada. Ofereça isso a Deus, essa dor sua, inclusive pela conversão dele. A coisa que mais age na conversão de uma pessoa, sabe, gente, mais do que a nossa oração, sabe o que é? É o seu sofrimento oferecido pela conversão da pessoa. É isso que mais toca o coração da pessoa. E o perdão que você dá a ela. Por que aquele soldado se converteu aos pés da cruz? Aquele centurião romano pagão e disse, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus o perdoava. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Quando você perdoa a pessoa, reza pela pessoa e oferece o seu sofrimento pela pessoa, São Paulo diz que você amontoa carvões em brasa sobre a cabeça da pessoa. O que quer dizer isso? Você derrete o coração dela. Então, paciência, não brigue, reze por ele, ofereça a Deus sofrimento por ele, perdoe, e você vai ver que esse homem, com o tempo, ele vai mudar. Vamos lá. Jana Barbosa. Por que o evangeliário é beijado em algumas celebrações, em outras não? E no caso do lecionário, um leigo pode beijá-lo após a leitura? Vejam bem, o que está prescrito no missal romano é o seguinte, o padre ou o diácono, depois que ele lê no evangeliário, ele lê o evangelho, ele beija, né, num ato de reverência à palavra de Deus. É isso. Agora, o leigo não é obrigado a beijar o lecionário, não. E nem o leigo vai beijar o evangeliário, porque o leigo não pode ler o evangelho na missa. Quem tem que ler o evangelho na missa é o padre ou o diácono, de acordo com as instruções do missal romano. É isto. Rosângela Torres, uma vez que não tenho a intenção de me converter ao protestantismo, né?
posso não visitar uma igreja protestante? Ô, Rosângela, pode visitar. Agora, cuidado, né? Eu acho que o católico não deve participar de um culto protestante. Cada um na sua igreja. Respeitamos quem é espírita, quem é protestante, quem é judeu, quem é muçulmano, mas cada um na sua. Nós temos a nossa fé. Qual é o perigo da pessoa frequentar um culto protestante? Lá não vai falar de Maria, lá não vai falar da Eucaristia, lá não vai falar de confissão, lá não vai falar de santo, lá não vai falar de... Não vai falar. E, de repente, pode falar alguma coisa que esteja contra a sua fé católica. E, de repente, se você não tiver uma formação católica muito boa, de repente você pode ser influenciado. Então, não precisa. Né? O documento do Concílio Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, que é a reintegração da unidade sob o ecumenismo, né? O Concílio Vaticano II diz assim, nas outras comunidades evangélicas, tem coisas boas, claro que tem. Tem a Bíblia, tem a fé, tem a oração, que levaram da Igreja Católica. Por isso que é bom. Não podemos negar isso. Mas a Unitatis Redintegratio, lá no parágrafo 3, diz assim, só na Igreja Católica você tem a plenitude dos meios de salvação. Sacramentos, Eucaristia, só na Igreja Católica. Por que eu vou lá buscar outra coisa que é menos? Não precisa. Respeite, mas não fica na sua igreja. Sabe, gente, eu chego a uma conclusão, sabe? Os católicos não conhecem nem a Igreja Católica, os católicos não conhecem nem o catecismo da Igreja Católica e fica procurando a opção de coisas. Eu vou atrás de, como é que é? Constelação familiar, e não sei o que mais, e não sei o que mais. Para com isso. Você já conhece a sua fé? Sabe, de repente fica buscando coisas aí que não precisa. Vamos conhecer a nossa fé, vamos fazer um curso bíblico, católico, profundo, vamos ler a vida dos santos, vamos ler os doutores da igreja, os santos padres da igreja. Eu tenho mais de 100 livros na minha casa para ler, que eu não tenho tempo de ler. Só a coleção de patrística dos padres da igreja são 600 volumes, cada volume desse tamanho. E nós ficamos buscando coisas de fora da Igreja Católica. Sabe, parece uma pessoa que deixa um banquete e vai comer um pão com mortadela lá na esquina. Não faça isso, não. Maria Inês, gostaria de saber se Jó realmente existiu ou trata-se de uma fábula. Bom, fábula não é. Pode ser uma parábola. Né? Sabe, a Bíblia tem muito, está o gênero literário que eu falava há pouco. Por exemplo, a história do filho pródigo. O filho pródigo existiu? Não. Jesus disse que foi uma parábola. Jesus contou tantas parábolas, né? Essas personagens das parábolas não existiram. Bom, o que é importante? É o ensinamento religioso que tem ali. Então, a igreja não sabe se o Jó existiu. Por quê? Porque o livro de Jó foi escrito lá 500 anos antes de Cristo ou mais. Ninguém tinha dado histórico científico sobre aquilo ali. Pode ter o Jó existido? Pode, mas a igreja não tem certeza. Então, deixem aberto. Agora, o que a igreja pede? Estude a verdade religiosa que está no livro do Jó. Né? O que significa o sofrimento, né? De Jó, a fé do Jó, a ação do demônio. O importante é a verdade religiosa que está ali dentro. Não se preocupe com o aspecto histórico, geográfico ou científico da Bíblia. Vamos lá. Nicolas Gonçalves. Durante uma adoração, o padre não toca o ostensório, utiliza o véu humeral. É aquela capa que o padre coloca para abraçar o Santíssimo. Ele não toca mesmo o Santíssimo, ele envolve, né? É correto, então, o fiel tocá-lo? Eu acho que não. Se o padre não toca no Santíssimo, é uma questão de profunda veneração, né? Respeito profundo para com Deus. Então, ele não toca. Então, eu acho que a gente também não deve tocar. Se o padre não toca, né? Sandra Esperantina, do Rio Grande do Norte. Qualquer um pode ser catequista? Não, tem que estar preparado, né? Existem situações de impedimento? Existem. Por exemplo, um catequista, ele tem que ser um exemplo para os catequizandos. O catequista não pode ser uma pessoa que vive uma vida
sei lá, de pecado e vai ser catequista. Não tem cabimento. O catequista ele tem que ser um exemplo, é como um padrinho, madrinha de uma criança que vai ser batizada. A igreja exige que o padrinho e a madrinha esteja vivendo de acordo com a fé da igreja, porque vai ser exemplo para o afilhado. O catequista mais ainda. O catequista é uma pessoa que esteja vivendo de acordo com a fé da igreja, a doutrina da igreja. Agora, qualquer um pode ser catequista? Não. O catequista tem que saber o catecismo. O que é a catequese? É você ensinar o catecismo. A pessoa que não sabe nada do catecismo vai dar catequese? Ai. Aí, ao invés de você catequizar, você vai descatequizar. Eu costumo dizer nos meus programas, né, que se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para alguém na igreja, eu dava um bom catequista. Mas eu ponho um bom aí na frente. Esse bom, para mim, é um catequista que conhece o catecismo, que sabe responder perguntas que o catequizando vai fazer para ele. Você vai dar aula para criança, para jovem, eles vão perguntar. Quem é Deus? O que é o purgatório? Eu posso venerar uma imagem? Não posso... E aí, se você não... Então, não é qualquer um que está preparado para ser catequista, não. É alguém que estuda a fé. E alguém que é modelo para o catequista. Claro, não é um santo, mas é alguém que vive uma vida cristã autêntica, né? Uma pessoa não identificada, não consigo me concentrar na missa e na oração do terço em família. Isso não é muito raro, não, né? Eu vejo o pessoal rezando o terço, aí coça aqui, coça cá, né? Não tem sossego, né? Fico inquieta e pensamento de medo me atormentam. Necessito passar por oração de libertação? Pode ser. Se você acha que, né, você está sendo tentada aí, pode passar por uma oração de libertação, não tem problema não. Ou até mesmo um exorcismo, exorcismo já é diferente. Exorcismo é quem está possesso pelo demônio, você não está. Porque a pessoa que está possessa pelo demônio, ela perde o controle das faculdades mentais. Ok? Como devo discernir a respeito? Bom, eu penso o seguinte, procure um sacerdote, conte tudo isso, peça ao sacerdote para te dar uma bênção. Por exemplo, Dom Bosco gostava de dar a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. Se você conhece algum padre salesiano, né? Padre, dê para mim a bênção de Dom Bosco e ponha a intenção, ok? Se você quiser pedir para num grupo de oração, as pessoas fazerem uma oração para você te libertar dessas coisas, peça. Agora eu vou te dar uma outra sugestão. Quando você for à missa e você comungar, aquele momento que você está com Jesus na sua alma, conta isso para Jesus. Jesus, misericórdia. Faz que nem aqueles dois ceguinhos lá de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Clama diante de Jesus. Jesus, tira de mim esse medo, essa desconcentração que eu tenho na hora do texto, na hora da missa. Entende? Pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Deus colocou uma regra, Ele só atende quem pede. Quem não pede não é atendido. Pedi e recebereis. Quem não chora não mama, não é verdade? Criança, quando está com fome, chora. A mãe dá uma mamadeira para ele. Tem que aprender com a criança, né? Rafaela Soares, de Fortaleza, no Ceará. Alguém que abandona a fé católica e se converte ao protestantismo, mas retorna à igreja católica, esse alguém cometeu apostasia e então encontra-se excomungado. Veja, a apostasia é um dos itens de excomunhão late sententia. Late sententia quer dizer automática, né? Está no Código de Direito Canônico. O código não está... Ah, não, está aqui sim. O Código de Direito Canônico, ele coloca 7 razões em que a pessoa cometendo alguma falta, ela pode ser excomungada da igreja automaticamente. Quais são essas 7 razões? Vou citar algumas. Por exemplo, pessoa que fez um aborto e quem ajudou a fazer o aborto está excomungada. Tem que ser reintegrada à igreja para poder receber alguns sacramentos. A pessoa que, por exemplo, agredir o Papa fisicamente, está excomungado. A pessoa que apostatar, o que é apostatar? Que ele está falando de apostasia. É a pessoa, eu não quero mais ser católico, eu renego a minha fé, renego o cara, vou para outra religião. Apostasia. Porque a pessoa que está se retirando da igreja, não é nem a igreja que está colocando ela para fora, ela está saindo. Né? Depois, por exemplo, um padre se contar os pecados de alguém que ele ouviu na confissão, dá excomunhão late sententia. E tem mais coisas ainda. Bom, então é o seguinte, se a pessoa
convictamente, ela renegou a fé católica e foi para uma outra. Ela apostatou. Mas tem uma coisa, sabe o que acontece, gente? Tem gente que não sabe nem o que está fazendo. Quem deixa a fé católica para ir para outra religião é porque não conhece a fé católica. Se você conhecer a fé católica, se você conhecer, por exemplo, isso daqui, ó, dá um close aqui, História da Igreja. Está vendo 3 volumes aqui? Isso aqui é Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna Contemporânea. Quem conhece a história da Igreja não abandona a Igreja. Não abandona, porque é tão bonito. Tantas histórias de mártires, de santos, de doutores, de papas. Embora houve também as sombras, como dizia o Papa João Paulo II, na história da Igreja, houve sombras e luzes, mas as luzes foram muito mais intensas. Então, sabe, muita gente abandona a Igreja, eu acho que nem é um ato de apostasia consciente, porque a pessoa nem conhece o que é a Igreja direito. Agora, se você voltou para a Igreja, amém, aleluia, conte para o padre. Padre, eu deixei a Igreja Católica, estou voltando, me reintegre à Igreja. O padre suspende a excomunhão, se houve, te reintegra na igreja e você pode receber todos os sacramentos, entendeu? É a beleza da confissão. O padre na confissão, ele tem autorização do bispo para suspender uma excomunhão e reintegrar a pessoa na igreja. É bonito isso. Tem mais ou não? Tem mais uma? Mais uma. Minha esposa acredita em outras crenças e quer colocar em casa imagens e símbolos. Minha posição tem sido contrária, o que vem atrapalhando nosso casamento, o que devo fazer? Fala para meu bem, quando eu casei com você, você prometeu para mim que era católica, casou na igreja católica. Você está querendo colocar agora símbolos que não são católicos na igreja? É incoerência, entende? Cobre dela. Você não casou comigo como católico, não fomos casados na igreja, como é que você quer colocar coisas aqui na nossa casa que não são coisas católicas? Cobre isso dela, converse, entende? Com jeito, sem precisar brigar, sem precisar ofender. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa hoje. Eu acho que deu para responder quase todas as perguntas que chegaram. Tem muita coisa ainda na fila aí, né? Mande sua pergunta e vai ficando na fila, mas uma hora ela chega aqui para mim, tá bem? Obrigado a vocês que vieram. Amanhã temos um programa aqui, a Escola da Fé, às 9 horas da noite, nesse mesmo auditório. Estou tratando dos sacramentos. Amanhã, o sacramento do matrimônio. São 5 programas sobre o sacramento do matrimônio. Ok? Que Deus os abençoe. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.